Você se lembra que durante a semana passada a gente comentou que essa semana a gente estaria aqui com a presença de um especialista, um dermatologista, para nos ajudar a tirar todas as dúvidas de como cuidar da nossa pele nessa estação que começou hoje, já chegou com tudo, derrubando as temperaturas e deixando o clima seco. O inverno, como é que a gente faz para ficar com a pele bonita nessa época do ano? A gente já está ao vivo com o dermatologista Dr. Dário Rosa, que aceitou esse convite, para participar aqui com a gente. Primeiramente, doutor, eu queria agradecer, por o senhor ter aceitado esse convite e dizer muito bom dia e bem-vindo ao nosso Edição Manhã. Bom dia, muito obrigado. Eu que, na verdade, agradeço a oportunidade de estar falando aqui com vocês, tirando dúvidas, esclarecendo, numa época que às vezes a gente fica com tanta insegurança e tanta dúvida no que fazer com a pele, né? Então, é um prazer estar aqui com vocês. E a pele, que às vezes a gente acaba não dando a importância que ela tem, né? Às vezes a gente deixa um pouco de cuidar, mas ela tem uma importância enorme, não só na estética, mas na saúde, né? A nossa principal proteção, né, doutor? E nessa época do ano, acaba ficando mais seca, a gente sente mesmo a pele mais ressecada. E aí, qual creme usar? Porque quem tem a pele oleosa fica com medo de passar um hidratante e a pele ficar mais oleosa. Como é que faz? Como é que a pessoa cuida da pele nesse momento? Quem já sofre de oleosidade e chega no inverno fica com a pele ressecada. A pele é o maior órgão do corpo humano, então assim, a gente tem várias doenças e várias manifestações até de doenças internas que tem na pele. Então a pele assume um aspecto muito importante no dia a dia, a pele é o nosso cartão de visitas, então as pessoas nos olham no rosto, na pele do rosto, na pele do corpo. Então a gente tem que cuidar muito bem dela. E quando a gente fala em hidratação, ela é um pouquinho diferente de falar de oleosidade da pele. Então, mesmo a pele excessivamente oleosa, ela tem que ser hidratada. Porque uma pele oleosa, ela aumenta a produção de sebo, a secreção sebácea, mas não quer necessariamente dizer que seja uma pele hidratada. A pele hidratada, ela tem líquido, ela mantém um manto lipídico adequado, e por isso é importante a gente aplicar um hidratante mesmo nas peles oleosas. É claro que existem hidratantes específicos. Então, para uma pele oleosa, seria um hidratante livre de óleo, oil free, que a gente fala. No rosto, os hidratantes eles têm que ser um toquezinho mais seco, com uma cosmética mais adequada. E no corpo, onde a pele, mesmo no rosto sendo oleosa, ela tende a ser mais ressecada no corpo, o hidratante tem que ser um hidratante um pouco mais grosso, mais espesso, principalmente logo após o banho, que é onde a pele melhor hidrata. Certo, olha só, enquanto a gente bate o papo aqui com o Dr. Dário, você pode ir mandando a sua pergunta aí, viu? Aproveita e tira a sua dúvida, que a gente está com um especialista hoje aqui para responder a sua pergunta. Agora, uma outra questão que às vezes as pessoas acabam se esquecendo, porque quando a gente sai, tá aquele solão, né, quente, calor, a gente lembra do protetor. Mas às vezes quando o dia tá meio nublado e aí tá meio friozinho, a gente esquece, né? É importante usar o protetor solar mesmo nesses dias sem sol, doutor? Isso é uma lembrança muito importante. As pessoas às vezes acham que simplesmente porque não tem sol, elas não têm que usar o protetor solar. É claro que o índice ultravioleta é um pouco menor no inverno, mas ele ainda chega em níveis altos e consegue atingir a superfície da pele, provocar os mesmos danos se a pessoa tiver uma exposição solar mais intensa. Então, se a pessoa se expuser muito, ela pode ter insolação, ela pode ter queimaduras, e mesmo então neste período a gente tem que usar um protetor solar. O protetor solar ideal é que ele seja pelo menos um FPS 30, quer dizer, 30, 40, sempre valores acima de 30. E ele tem que ser repassado durante o dia, aplicado de manhã ao levantar e a cada 3 horas, porque é essa durabilidade normal do protetor solar. Então, mesmo no inverno, a gente tem a ação da radiação ultravioleta e a gente tem realmente que aplicar o protetor solar, não podemos esquecer. Não pode descuidar, né? Agora, na época do inverno também, tem muita gente que aproveita para fazer tatuagem, né? Justamente porque braços, pernas acabam ficando mais protegidas aí por conta do frio, enfim, não ficam tão expostas ao sol. A gente sabe que essas tatuagens, né, recém-feitas, não podem ser expostas ao sol. Então, nessa época aí, as pessoas às vezes aproveitam para fazer as tatuagens. E a gente tem uma pergunta aqui, uma dúvida, que uma pessoa que fez uma tatuagem já faz tempo, já tem quase aí 5 meses, e uma das cores, a tatuagem é colorida, a parte que está tingida ali de vermelho, ela não cicatriza direito. Isso pode ser uma alergia da cor ou pode ser um problema de pele, doutor?
Isso tem que ser avaliado individualmente, né? Você tem que avaliar a pessoa especificamente para ver o padrão de alteração de lesão, para a gente conseguir chegar a um diagnóstico adequado. Mas quando a gente para pensar que se a irritação ela acontece apenas nos locais onde você tem a coloração vermelha, o tom vermelho, que é uma das cores que mais causam irritação, mais causam dermatite, é possível sim que seja uma alergia a esse tipo de pigmentação. O que a gente orienta, normalmente, assim, existem tratamentos direcionados para esse tipo de doença, mas o que a gente normalmente orienta é antes mesmo da pessoa fazer a tatuagem, que vai utilizar várias cores, ou mesmo apenas no tom escuro, no tom preto, é que ela faça um teste de tinta. Então, ela coloca uma pequena quantidade em uma área do corpo e vê como ela vai reagir àquela pigmentação, para evitar justamente que ela coloque uma cor ou algum tipo de tinta que provoque futuramente uma dermatite, uma reação alérgica, uma dermatite de contato e cause esses problemas que a paciente está descrevendo. E alergias podem ser graves, né? Agora, uma outra questão, ainda mais agora, né? É o segundo inverno nosso enfrentando essa pandemia. A gente acaba usando máscara o tempo todo. E aí, principalmente a mulherada, né? Não passa mais o batom ou o gloss, porque é uma loucura passar batom e gloss com máscara, né? Acaba lambuzando tudo. E se esquece de hidratar os lábios, né? Quais os produtos que a gente tem hoje no mercado, doutor? Acessível, né? Porque a gente sabe que também por conta da pandemia a gente vem enfrentando uma crise financeira bem complicada no nosso país. Como é que a gente faz para hidratar o lábio, mesmo usando máscara, né? Ele está mais protegido daquele ar frio que geralmente acaba rachando ali os lábios, mas é importante a gente hidratar, né? Quais os produtos disponíveis no mercado, doutor? Hoje a medicina evolui muito, então assim, questão de hidratação labial, nós temos diversos tipos de produtos, desde produtos na forma de bastão, até mesmo produtos reptilizantes na forma de creme mesmo, que você aplicaria no lábio várias vezes ao dia. É importante lembrar que a manteiga de cacau, embora seja muito difundida, ela é um bom isolante térmico, ela é um bom isolante, na verdade, e ela muitas vezes não hidrata tão bem o rosto, o rosto nem os lábios. Então a gente tem que procurar hidratantes labiais e reptilizantes labiais. E muitas vezes é muito comum a gente ter aquelas pelinhas nos lábios, principalmente no período do inverno, quando a pele fica bem mais ressecada. Então é super interessante a gente fazer pelo menos uma esfoliação semanal dos lábios, às vezes usando, por exemplo, de uma forma caseira, um hidratantezinho um pouquinho mais espesso, junto com um pouquinho de açúcar, e depois lavar os lábios para deixar uma cosmética labial sem aquelas pelinhas que às vezes ficam incomodando. Então são coisas que a gente pode fazer, mas é super importante mesmo. E não esquecer também de aplicar protetor solar nos lábios. Hoje nós já temos também alguns bastões que, além de hidratar, eles vêm junto com protetor solar, porque mesmo nos lábios e no período no verão, a gente pode ter uma predisposição ao câncer de pele se for uma exposição mais intensa. Agora, aproveitando que o senhor falou dessa receitinha caseira aí, né? A gente sabe, né, que hoje com a internet, essas receitas caseiras, elas acabam circulando rápido demais, né? E algumas delas são perigosas, né? Inclusive, eu vi uma que pede para misturar o limão com o açúcar, né? Ou então ali o fubá, né? Para fazer essa esfoliação. Tem que tomar muito cuidado com essas receitinhas caseiras, né, doutor? Muito cuidado, assim, não é tudo que a gente ouve na internet, nem tudo que a gente lê na internet que a gente tem que colocar como verdade. O limão, por exemplo, é uma fruta verde cítrica, né? Então, na verdade, ela pode causar uma coisa que chama fitofotodermatite. A fitofotodermatite é uma reação ao limão sempre quando ele se expõe ao sol, que pode provocar queimaduras, manchas e até bolhas na pele. Então, a gente tem que fazer tudo com muita parcimônia, tudo que a gente for fazer, a gente tem que procurar um especialista mesmo para poder saber se aquilo é adequado ou não, para evitar essas complicações. Então, nada melhor do que o médico para orientar aquilo que realmente pode ser feito na pele. Eu já tive uma queimadura com limão na mão e olha, não recomendo, viu? Foram meses aí de tratamento e ainda ficaram algumas sequelinhas por aqui. Tem que tomar muito cuidado mesmo. Agora, essas vitaminas, a gente ouve muito falar em vitaminas, né? Hoje,
Inclusive nas redes sociais, as propagandas elas circulam o tempo todo. E aí a gente vê vitamina, colágeno, vários outros comprimidos, né, que são indicados aí para a saúde da pele, cabelo, unha. Isso de fato ajuda, doutor? Ou uma alimentação, né, rica em nutrientes e proteínas já é o suficiente? O que o senhor indicaria? Normalmente, a gente já fala que se a pessoa tem uma alimentação equilibrada, tem um suporte proteico adequado, se ela se alimenta bem com vegetais, minerais uma quantidade adequada, ingere uma quantidade de água satisfatória para ela, pelo menos 2 litros de água por dia, ela necessariamente não precisa de fazer uma suplementação com proteínas ou com colágeno. Até porque o colágeno que a gente ingere, não necessariamente ele vai compor a pele, né? Na verdade, assim, o colágeno que a gente ingere é uma proteína, ele vai ser quebrado em aminoácidos, e esses aminoácidos eles podem entrar na formação de qualquer estrutura da pele que necessite de aminoácidos. Por exemplo, se ela faz uma atividade física de musculação, aqueles aminoácidos podem ser utilizados, por exemplo, para formar músculo. Então, não necessariamente aquele colágeno ingerido, ele vai necessariamente para a pele. Então, por isso que o mais importante é realmente a gente ter uma alimentação equilibrada, uma alimentação saudável, com aporte proteico satisfatório e utilizar produtos que sejam capazes de direcionar essas proteínas, esses aminoácidos, para a composição da pele, que são, por exemplo, ácidos, bioestimuladores de colágeno. Assim, sim, a gente garantiria que teria uma produção de colágeno maior diretamente na pele. A medicina, né, evoluiu, o setor cosmético evoluiu demais, mas não existe milagre, né, doutora? A gente tem que fazer a nossa parte também e contar com essa ajudinha aí, né? Que ainda bem que a gente tem aí os cosméticos, as vitaminas, né, os suplementos para nos ajudar, porque às vezes nesse dia a dia corrida a gente não consegue ingerir tudo que a gente necessita, né, para nutrir todos os nossos órgãos de uma maneira bem eficaz. Agora, um outro problema nessa época do ano, inclusive uma das perguntas que acabou chegando aqui pra gente, as pessoas reclamam demais da pele descamando, né, soltando ali a pele realmente, ou às vezes porque tá seca demais. Agora as pessoas reclamam muito das mãos por conta do álcool em gel, né, isso acaba ressecando a pele também. A hidratação também é o segredo, doutor, ou pode ter algum outro problema aí? Até que ponto essa descamação pode ser só um ressecamento da pele? A gente tem que tomar cuidado que nem sempre a pele descamando, ela é só ressecamento. Então, descamação no rosto, principalmente quando você tem uma mudança climática do período de verão para o período frio, ou nas situações de estresse, pode ser, por exemplo, uma doença que é a dermatite seborreica, que é uma doença inflamatória da pele, crônica, e, na verdade, hidratar demais uma dermatite seborreica nem é a melhor opção. Por isso que é tão importante um médico, um dermatologista, avaliar a descamação para ver se aquilo realmente é causado simplesmente pelo ressecamento ou não, se tem, por exemplo, uma outra condição que pode estar associada. A dermatite seborreica, como eu falei, ela é muito frequente no período do inverno, também por alterações emocionais. Quando a gente fala na mão mesmo, realmente o álcool gel tem ressecado muito as mãos. Hoje já existem alguns álcool géis até que vêm com alguns produtos para hidratar também, mas é super importante a gente lembrar que lavar as mãos usando o álcool gel, a gente tem que ter sempre um hidratantezinho na bolsa para estar sempre repassando, para evitar justamente esse ressecamento excessivo que tanto incomoda. O senhor falou em questão psicológica, né? Isso realmente afeta a pele, doutora? A gente tem doenças na pele causadas aí por fundo emocional também? Na verdade, a doença em si ela não é causada por fundo emocional. A doença normalmente existe uma predisposição genética para a pessoa de ter, mas assim, os fatores emocionais podem funcionar como gatilho para diversas doenças na pele. Assim, eu costumo falar que a pele é o maior órgão do corpo humano e assim é onde a gente vai expressar diversas coisas. Por exemplo, um vitiligo, uma psoríase, uma dermatite seborreica são doenças com fator genético, mas que muitas vezes fatores emocionais podem desencadear o surgimento da doença como se fosse precipitando o início delas. Assim como, por exemplo, quadros de quedas de cabelo, alopecias, também são frequentemente associados a fatores emocionais. Tem que se cuidar, né? Cuidar da mente, do corpo, né? Não tem jeito. Doutor, eu queria agradecer imensamente a participação do senhor aqui com a gente. Foi muito importante tirar a dúvida aí dos nossos telespectadores e quero deixar as portas abertas, tá? Eu que agradeço a oportunidade. Gostaria de falar que estou sempre aqui quando precisarem
e fico feliz de poder estar contribuindo com vocês aí, esclarecendo as dúvidas das pessoas. Tá certo, muito obrigado, doutor Dário Rosa, que participou aqui com a gente hoje da edição Manhã, esclarecendo todas as dúvidas aí de como cuidar da pele nesse inverno. Tem alguma dúvida? Quer falar com algum especialista? Mande aqui pra gente a sua mensagem, participe, ajude a gente a trazer as informações que são relevantes na sua vida aqui no nosso Edição Manhã.